Olá, pessoal, graça e paz, uma boa noite a todos. Graças a Deus nós estamos aqui vivos, tendo a oportunidade de cumprir, fazer a vontade de Deus. Quero agradecer a cada um que está fazendo parte dessa aula, nessa noite, onde poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Mas nós decidimos, nós julgamos ser bom estar aqui. Que o Espírito Santo possa continuar a ministrar o coração de vocês no nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua bondade durante todo esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. E ainda, Senhor, que não tenhamos consciência, não saibamos dos milagres que o Senhor fez, nós experimentamos de livramentos e de um dia maravilhoso e sabemos que isso não é obra do acaso, isso é obra das tuas mãos. E nós nos apresentamos diante de ti declarando: louvado seja aquele que é o meu esconderijo, o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado, porque o teu amor dura para sempre, Pai. Obrigado, porque a tua graça é melhor do que a vida. E nós queremos, em nome de Jesus, entregar tudo que vamos fazer, tudo que vamos falar, que o Senhor esteja gerando testificação, que o Senhor esteja gerando, certeza, convicção no nosso espírito, na nossa alma, para que possamos desfrutar de todos os benefícios conquistados na cruz. Que o Senhor nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, pessoal. Vocês estão aí, né? Então vamos lá. Em nome de Jesus. A gente vai falar, queridos, a respeito de santificação e santidade, tá? Há um conflito muito grande hoje no meio da igreja a respeito do que é santificação e do que é exatamente a santidade. Muitas pessoas entendem que santidade tem a ver com a nossa roupa, e de uma certa forma sim, mas não diretamente, ok? Não tem a ver com a roupa, mas sim com o que está dentro e que a gente manifesta por intermédio da roupa, né? E que muitas pessoas entendem que santificação é um processo que vai acontecendo aos poucos, quando na verdade, pessoal, santificação é algo que já aconteceu. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu, ok? Mas para a gente poder entender melhor isso, a gente precisa ir estudar um pouquinho a respeito do que a palavra diz. Beleza? Então, gente, vamos lá. O que significa o termo santificar? Ok? No grego é hagiazo, que significa separar das coisas profanas e dedicar a Deus, purificar por meio de expiação, livrar da culpa do pecado. Então, se nós olharmos por essa definição que acabamos de ler, nós já vivemos isso quando o Espírito nos fez nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós já fomos santificados, ou seja, nós fomos separados para Deus, separados das coisas profanas, nós fomos livres da culpa do pecado, porque Cristo assumiu o nosso lugar e nós aceitamos essa expiação, sendo convencidos pelo Espírito, ok? Então, olha o que diz aqui. Uma realidade que por vezes nos é apresentada é que quando nos convertemos, precisamos passar por algo chamado processo de santificação, onde seremos desintoxicados das coisas da carne. Em parte, isso acontece, pois no momento da conversão, o nosso espírito ganha vida, mas nossa alma permanece do mesmo jeito. Porém, nós precisamos entender que já fomos santificados. E o processo que passamos não é santificação, mas é de conscientização do que já nos tornamos. Olha o que diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Diga comigo, eu fui lavado. Foram santificados. Diga, eu fui santificado, agora eu sou santo.
foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, já aconteceu, a santificação já aconteceu na nossa vida. Nós já fomos postos na condição e posição de santos. Podemos perceber aqui que a nossa santificação aconteceu no mesmo momento da nossa justificação. No meio cristão, o termo santificação se refere a um processo. Mas por que precisaríamos passar por um processo para nos tornar o que já somos? Ok? O Novo Testamento fala em nos tornarmos mais e mais santos. O Novo Testamento não fala em nos tornar mais e mais santos. Ok? Eu sou santo porque sou parte de Cristo, sou parte de quem Ele é, e Ele é santo. O que eu preciso agora é ter a consciência de quem eu já sou por causa de Cristo. Ok? Assim como a justificação é um ato definitivo, operada pelo sacrifício de Jesus, a santificação também é. Nós já somos santos. Você pode declarar isso na sua casa? Eu já sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Repita isso. Eu sou santo. Eu tenho a certeza que nesse momento está acontecendo uma batalha na tua alma, porque o diabo está dizendo, como é que você pode ser santo se você ainda faz coisas erradas? Você não é santo por causa do que você faz. Você é santo por causa daquilo que Cristo fez. E agora o trabalho do Espírito é me mostrar cada dia, me revelar dia após dia, aquilo que eu já sou, quem eu já sou. Ok? Então, olha só. Por causa da semente de Adão que estava em nós, nascemos de que maneira? Pecadores. Sem mesmo haver pecado. Porém, da mesma maneira, quando nascemos de novo, por causa da semente divina em nós, nos tornamos santos, não por causa da nossa obediência, mas por causa do sacrifício de Jesus. Entendemos que a santificação é uma posição em que somos colocados. E uma vez nessa posição, o Espírito Santo vai operar em nossa consciência para nos convencer de quem somos, ou seja, substituir a consciência de pecado pela consciência de justiça. Consciência é quando eu reconheço tudo aquilo que está ao meu redor, quem eu sou, como eu estou. Isso é a consciência. Então eu preciso agora receber essa testificação, essa revelação de que eu sou justiça de Deus. E onde estamos? Somos filhos de Deus, justificados, somos justos, e santos, santificados por Cristo. Ok? Então, olha só como a santificação é uma posição. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ok? E aí, a gente ainda falando um pouquinho sobre o processo de desintoxicação, ele é real e necessário, pois a alma corresponde ao que a nutre e alimenta. Mas não podemos confundir este processo com santificação. Ele pode ser denominado conscientização, transformação, renovação da mente, maturidade, crescimento, mas nunca santificação, pois este termo se refere à obra de Cristo de nos purificar do pecado e consagrar-nos a si mesmo. Olha o que diz, gente, em Hebreus 9, do 11 e 12. Quanto Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Porém, queridos, uma coisa precisa ficar claro: santificação e santidade são duas coisas diferentes. A santificação ocorreu no momento que recebi a Cristo e me tornei justo por seu sacrifício. Mas santidade é uma característica de quem foi santificado. Agora que já nos tornamos santos, Deus espera que manifestemos o quê? Santidade. E isso sim tem a ver com as nossas obras. Então, preste atenção.
A santidade são as características que vão começar a se manifestar a partir do reconhecimento, a partir da consciência que eu tenho de mim mesmo, daquilo que Cristo fez, de quem eu sou e daquilo que Deus espera que eu, pela fé, corresponda ao Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:7, olha o que diz aqui, ó. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, Deus não nos chamou para manifestarmos obras de impureza, mas de santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aqui não está dizendo que eu preciso me esforçar para manifestar a santidade para ver a Deus. Que sem santidade, sem essas marcas, ninguém pode ver Deus em mim. Ok? Então, olha o que está dizendo aqui. Esforcem-se para viver em paz com todos. Ou seja, é aquilo que eu manifesto. Eu tenho paz e eu vou viver em paz com as pessoas. E para serem santos, eu sou santo e agora eu manifesto santidade. Ok? Porque a santidade, essas características de alguém que foi salvo, de alguém que é santo, que tem a consciência, manifesta Deus e as pessoas conseguem reconhecer Deus na nossa vida. Não é pela nossa roupa. A roupa, ela pode ser algo que manifeste o que aconteceu dentro de mim, mas santidade é a manifestação daquilo que eu reconheço que só Deus poderia fazer. Ok? Como podemos ver, fomos feitos santos e agora precisamos manifestar a santidade de Jesus em nós. Pois ser santo fala do quê, gente? Da posição que Jesus já me colocou. Eu sou santo. Eu sou santo. E não sou por causa daquilo que faço. Sou por causa daquilo que Cristo fez. E porque Cristo me colocou nessa posição, eu peço ajuda ao Espírito para manifestar santidade, para manifestar uma consciência de justiça, que cresce em mim por causa de quem? Por causa do Espírito, ok? E vai transformar as minhas obras, ok? Já somos santos, mas o que precisamos fazer para viver em santidade? Apenas nos deixar ser convencidos pelo Espírito. Por exemplo, quando eu tenho vontade de brigar com alguém, essa vontade ela está na minha alma, mas o Espírito ele vai falar comigo, Valmer, não brigue, peça perdão. Quando eu peço perdão, eu estou manifestando santidade. E as pessoas veem Deus em mim. As pessoas veem Deus se manifestando, Deus renovando a minha mente. Ok? Na nossa vida diária, devemos viver com esta mentalidade de que temos acesso a Deus por Jesus, que nos santificou e nos separou para Ele. E que as nossas atitudes e ações devem refletir o quê, gente? Essa realidade. Sempre que se apresentar diante de nós um pecado ou tentação, como já somos santos, precisamos escolher pela santidade, não alimentando aquilo que não provém de Deus. Desta forma, iremos manifestar a santidade de Jesus, vivendo como ele viveu. Romanos 6,19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Querido, você já é santo. Você já é santo. Eu quero agora que você feche seus olhos onde você está. E eu quero que você ore comigo. Você faça essa oração muito simples. Diga, Espírito Santo, hoje eu declaro com meus lábios, o Senhor me santificou. Isso não foi algo que eu fiz. Não está relacionado com a minha obediência, mas está relacionado diretamente com o que Cristo fez por amor a mim. E eu recebo essa posição de santidade. Não recebo apenas a posição, mas eu recebo também uma mente renovada, uma mente transformada. Espírito Santo, eu me coloco agora à tua disposição
para ter metanoia, para ter uma mente transformada, para ter uma mente totalmente tocada por ti. Espírito Santo, eu quero ter uma mente totalmente renovada. Para quê? Para que as pessoas vejam santidade em mim. Não é santidade, Senhor, a partir da minha roupa ou a partir do meu evangeliquez. É santidade por intermédio daquilo que o Senhor já fez. E agora eu consagro. Ó, se consagra aí, irmão. Fala aí. Senhor, eu consagro todo o meu corpo. Eita glória! Todas as partes do meu corpo que foram usadas, Senhor, como instrumento de maldade, de iniquidade, de impureza, eu consagro agora ao Senhor para ser um instrumento de justiça, um instrumento de santidade. Senhor, se alguém está sentindo alguma dor, se alguém está sentindo alguma coisa, Pai, que veio oriundo de pecados, de maldade, de iniquidades, nós declaramos falência agora e declaramos: Cristo te dá saúde. Cristo te dá saúde. Receba agora a saúde de Jesus. Receba agora o fluir do Espírito, no nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque nós somos escravos da justiça. Somos teus filhos e nós declaramos no nome de Cristo Jesus, Pai, que a obra que o Senhor começou na nossa vida, ela não vai parar. Pelo contrário, ela vai continuar, permanecer até o dia de Cristo Jesus. Mas eu já sou santo e o que eu desejo é que minha mente seja renovada todos os dias, para que eu possa manifestar santidade no nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos lá. Pessoal, nós estamos indo aí para a fase final do Graça sobre Graça, e a gente vai falar sobre salvação. Ok? A gente vai trabalhar aí salvação com 3 capítulos bem pequenininhos, para a gente poder entender o que significa a palavra salvação e como nós entendemos a salvação. Ok? Então vamos lá. Sempre que falamos do Evangelho, a salvação se torna um dos temas centrais. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, Lucas 19, versículo 10. Toda obra de Jesus tem como finalidade a salvação dos homens, portanto, precisamos entender com clareza esse assunto. Vamos lá, pessoal. O que é salvação? Temos falado sobre o plano perfeito de Deus em resgatar o relacionamento com o homem desde a queda no Éden. Vimos como toda a Escritura Sagrada aponta para esse plano de Deus que se cumpriu em Jesus Cristo. Quando ele apresenta diante do Pai seu precioso sangue, ele estende sobre toda a humanidade sua salvação. Mas o que significa isso? O que é salvação? Do grego, a palavra salvação é soteria, que significa livramento, preservação, segurança. Salvação como a posse atual de todos os cristãos verdadeiros. Salvação futura, soma dos benefícios e bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os males desta vida, gozarão após a volta visível de Cristo no céu, no reino eterno e consumado de Deus. Como ganhamos a salvação? João 3, 17, 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então entenda, gente, olha só, importante isso. Não é Deus que condena o homem. Nós já estávamos condenados. Quando nós cremos, nós somos salvos da condenação. Ok? Então, toda pessoa
toda pessoa que não crê no Filho de Deus, ela já está condenada. Porque muitas pessoas elas têm uma tendência a dizer assim, não, porque se eu não creio em Jesus, Deus está me condenando ao inferno. Não, não. Nós já estamos condenados ao inferno. Quer dizer, nós não, né? As pessoas que ainda não creem em Jesus já estão condenadas ao inferno exatamente por causa do pecado. Ok? Mas quando nós cremos em Jesus, Ele nos salva, Ele nos livra, Ele nos preserva, Ele nos traz a segurança. Ok? Então, olha o que diz aqui em Efésios 2, 8 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. O que é, gente? É dom de Deus. Então, é um presente de Deus. E não é por obras, não é por aquilo que eu faço, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, podemos entender que a salvação ela é obtida pela graça. Então, gente, salvação não é algo que você é muito legal, você é muito bonzinho, você recebeu. É pela graça. Por meio do quê? Por meio do crer em Jesus. Nada que possamos fazer pode nos conceder esse dom. Ele nos foi dado pelo que Jesus fez. Porém, uma coisa precisa ser considerada para nós ocidentais: crer significa apenas acreditar. Entretanto, o crer bíblico é muito mais profundo. Se trata de ser persuadido por algo a ponto de depositar toda a sua confiança nisso. É uma convicção que conduz o homem para algo além dele mesmo. Portanto, crer em Jesus é se entregar a Ele a ponto de se deixar ser conduzido por Ele. Então, gente, vamos lá. Lembra que eu sempre estou falando a respeito de fé, e fé pode ser substituído por crer, por confiança. Por quê? Porque fé não é simplesmente você acreditar. Fé é você colocar toda a sua confiança. E o objeto no qual você está colocando toda a sua confiança vai agora te conduzir, porque você confia totalmente nele. Ok? Por que fomos salvos? Ok? Então, a salvação ela tem dois objetivos, um presente e um futuro. Ok? A gente pensa muito no futuro, mas a gente já foi salvo também. Ser salvo do julgamento, da condenação no dia do juízo, que é ser livre do inferno. Ser salvo para reinar com Cristo em seu reinado e ser salvo para ter a vida eterna. Então, nós já fomos livres da condenação do juízo, ok? Já temos a vida eterna e agora um dia Jesus voltará para nos buscar e nos levar para o seu reino. Nós seremos salvos desse mundo, ok? Mas também existe o objetivo presente. Por meio da salvação, fomos feitos novas criaturas, fomos recriados para a realização das boas obras que Deus preparou para realizarmos, fomos salvos do pecado para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Quando entendemos esses dois objetivos, podemos viver a plenitude da salvação, realizada por Jesus. Não devemos cair no erro de achar que, uma vez salvo, posso fazer o que quiser com a minha vida. Como vimos, a salvação é futura, mas também presente. Ou seja, ao mesmo que no tempo do juízo serei salvo da morte, da condenação eterna, também fui salvo da escravidão do pecado. Por isso, esse sofisma não se sustenta na graça de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente, diga comigo, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, viveu para Deus.
Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os seus membros, não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Aleluia! E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Romanos 6, 14 e 15. Nosso velho homem, o que aconteceu com ele? Foi sepultado com Cristo. E na sua ressurreição, recebemos uma nova vida, uma nova identidade, com o objetivo de vivermos com Ele. Por esse motivo, não podemos permitir o domínio do pecado sobre nós, com a desculpa de que já fomos salvos. Ainda temos muito a falar. Vamos lá? Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Vamos lá. Falem comigo, falem comigo, falem comigo. Pessoal, alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui? Sim ou não? Ok, Charlene. Não. Beleza? Então, pessoal, quando alguém perguntar a você, você já passou pelo processo de santificação? O que é que você vai responder? Sim. Você tem que andar em santidade. Tenho que andar em santidade, mas santidade é algo que acontece na minha mente e eu manifesto que são as transformações, renovações da mente. Tudo bem? E eu sou salvo, porque fui salvo, não devo mais viver para o pecado. Tudo bem? Ok? Vamos lá, pessoal. Agora, podemos perder a salvação? Ai, 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 ai. E aí? O primeiro texto que nós vamos analisar, pessoal, é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é usado em conjunto com outro, pois os dons chamados de Deus são irrevogáveis, Romanos 11, 29. Essa combinação de versículos nos leva a acreditar que a salvação, sendo ela um dom, é irrevogável. Então, uma vez que Deus salvou alguém, essa salvação não pode ser retirada. Porém, isso não é verdade. Como sabemos, todo texto está vinculado a um contexto. E analisando o contexto de Romanos 11, vamos perceber que o dom irrevogável de que o apóstolo Paulo está se referindo é a eleição de Israel como seu povo. Então, gente, precisa tomar cuidado com isso. O texto não está falando da igreja. Paulo está falando de Israel, porque muitas pessoas já estavam querendo, dizer, nós somos escolhidos e tomamos o lugar de Israel. Não. Israel foi escolhido como povo de Deus e isso é irrevogável. Diz assim, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A palavra usada para dom é carisma e significa favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. De acordo com o seu contexto, ela pode ganhar outros significados, porém esse é o mais abrangente. Mas segundo esse contexto, Paulo diz que não é pelo fato de Israel não ter recebido a Jesus como Messias que eles deixaram de ser seu povo escolhido. Então, esse era o dom ou favor que Israel não perderia. A sua eleição como povo de Deus não está dizendo sobre a salvação,
Vamos voltar alguns versículos no mesmo texto e perceber que Paulo deixa claro que a salvação pode sim ser perdida. Olha só, alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, por Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, você foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Romanos 8, 17 ao 24, olha só. Paulo falando sobre que os ramos naturais foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados, mas que Deus também é poderoso para enxertá-los de volta se eles crerem. Então, o que faz você estar na videira é você continuar crendo, você se permitir crendo, você se permitir ser conduzido pelo Espírito. Olha o que diz aqui. Paulo aqui usa a figura de linguagem dizendo que nós, gentios, que não fazemos parte da aliança de Deus com Israel, por causa de Jesus, encontramos nesta aliança, possamos participar do corpo dele, fomos salvos pela fé nele, e esta fé que nos mantém conectados a esta oliveira. Por isto, nós somos salvos, porque estamos nele. Diga comigo, porque eu estou nele, eu participo da bondade. Mas ele faz uma advertência para que não nos orgulhemos disso. Ele diz que, se nós não permanecermos na bondade de Deus, o que vai acontecer? Seremos cortados da oliveira. Quem é a oliveira? Jesus é a oliveira. Portanto, podemos entender que somos salvos porque permanecemos em Cristo, que é a graça em pessoa. E essa permanência em Cristo só pode ocorrer se mantivermos a fé. Se por acaso renunciarmos à fé em Cristo, que é o que nos mantém nele, a operação da vida não permanece em nós, pois somos cortados da oliveira. Qual é o galho que se mantém vivo depois de cortado da árvore? Nenhum. Olha o que diz aqui, gente. Hebreus 6, do 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois, para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Fica muito claro nesse texto que o autor de Hebreus se refere a alguém que era filho de Deus, foi salvo por Jesus, tinha o Espírito Santo, viveu, experimentou o poder de Deus e o que aconteceu? Caiu. Porém, o significado de cair aqui não significa pecar, mas cair da verdadeira fé, desencaminhar. Fala de uma renúncia deliberada da fé em Cristo. Essa pessoa não pode mais se arrepender, pois não resta mais sacrifício para ela. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Então, olha só, gente. Segundo tudo que vimos,
podemos afirmar que o pensamento, uma vez salvo, fui salvo para sempre, não se sustenta, pois essa salvação está em uma pessoa, Jesus Cristo. Sem ele, nada podemos fazer. Essa salvação não foi ganha e não se pode ser perdida por obras, mas sim por uma renúncia da fé. Gálatas 5, do 4 ao 6. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ok? Então, gente, algo muito interessante que a gente pode pontuar aqui é que muitas pessoas dizem assim, se eu pecar, eu perco a salvação? Não. Nós estamos falando de pessoas que receberam o dom de Deus, que receberam a salvação, e essas pessoas, depois de ter experimentado tudo de Deus, elas renunciam de maneira deliberada à fé e elas começam a viver a partir daquilo que elas acham que é correto. Elas estão se separando, elas estão se separando de Cristo, estão se permitindo não serem mais parte de Cristo, porque Cristo não tem parte com o pecado. Então, uma pessoa que é salva, ela não vai viver na prática do pecado. Tudo bem? Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ok? A gente já está terminando, pessoal. Então, perguntem. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Vamos aí continuar com nossa aula. Então, pessoal, parte 3. Ok? Agora nós vamos falar como desenvolver a salvação. A salvação, ela precisa ser desenvolvida? Sim. Ok? Então, a gente vai falar aqui, olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 4, verso 13. Ok? Nós já somos santos, somos justos, ok? E agora, o que eu preciso fazer? Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o trabalho de crescimento, de amadurecimento, vai me conduzir à plenitude, vai me conduzir à maturidade. Essa unidade na fé e no conhecimento de Jesus vai me levar para esse lugar de plenitude, que é a maturidade. Então, precisamos compreender que devemos o quê? Amadurecer em Deus. Esse processo de maturação acontece aonde, gente? Na nossa alma, porque nosso espírito não tem mais nada para se fazer. É na nossa alma que acontece aí a manifestação da santidade, porque houve uma renovação de mente, houve uma consciência de justiça, e aí o nosso espírito que já foi santificado, a nossa alma começa a entrar em alinhamento com o nosso espírito e o nosso corpo começa a manifestar isso, ok? Apesar de sermos santos, a nossa alma, como é que ela continua? Ela continua com a revelação da carne, cheia de vontades, desejos, sentimentos que não provêm do Senhor. Olha o que diz aqui em João 1,12. Contudo, aos que receberam, os que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra filho aqui, gente, é teknon. Teknon significa o quê? Filho criança. Quando nós nascemos de novo pelo Espírito, nós somos filhos criança. Ok? Nós somos filhos de Deus, sim, mas ainda imaturos, vivendo ainda pela carne, inexperientes. E o chamado de Deus é para que a gente comece a se desenvolver, a gente comece a crescer, até nos tornarmos aquilo que a Bíblia diz que são os filhos maduros, aqueles que são guiados pelo Espírito. Olha o que diz em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Ok? A palavra, gente, é huios. Ok? Então, olha o que diz aqui como filho maduro. Olha, Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Ou seja, Tiago, filho de Zebedeu, era um filho maduro, ou seja, aquele que tem características de filho. Eles receberam este apelido por causa da impulsividade que agiram quando Jesus, ao pregar os samaritanos, foi rejeitado. Eles queriam que caísse fogo do céu para consumir os samaritanos. A partir disso, podemos entender que a vontade de Deus é que alcancemos a maturidade para sermos inteiramente guiados por quem? Pelo Espírito e manifestarmos as suas características, que é santidade. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está orando e pedindo que Deus santifique inteiramente os discípulos. No original da palavra grega, inteiramente é holoteles, que significa perfeito, completo em todos os aspectos. Amém? Perfeito, gente, no contexto hebraico, não quer dizer sem erros, ok? No contexto hebraico, quer dizer perfeito, alguém que é completo, alguém que é suprido em todos os aspectos. Então, Paulo está orando para que, assim como os discípulos já eram santos e completos em seu espírito, essa completude fosse estendida à alma e ao corpo. Então, podemos perceber que existe uma operação de Deus para nos tornar na alma e no corpo o que já somos no espírito, completos e maduros. Ele quer estender sobre todo o nosso ser a salvação que foi operada no dia que nascemos de novo, que recebemos a Cristo, ok? E isso nós chamamos de desenvolvimento da salvação. Olha o que diz aí em Romanos 8,19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Que filhos? Os filhos ruios, aqueles que são guiados pelo Espírito e que vão trazer transformação a toda a natureza, a toda a criação. Ok? E aí, a gente vai vendo aí, trazendo a realidade, a condição de salvo. Ok? Lembra que a consciência de justiça é algo que vai acontecendo pouco a pouco, ok? Que é aquele processo de revelação, de consciência de quem eu sou em Cristo Jesus, para que eu possa manifestar santidade. Olha o que diz aqui em Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que significa a palavra desenvolver? Fazer com que alguma coisa cresça ou fique maior. Ocasionar um aumento na capacidade de algo. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, portanto, no momento da tradução para o português, algumas palavras perderam o sentido de acordo com a palavra original. E esse é um desses casos. Nessa versão, é dito que precisamos desenvolver a salvação. E segundo o significado de que vimos, dá-se a entender que precisamos tornar a nossa salvação maior, aumentar a sua capacidade, como se ela no início fosse bem pequena e no decorrer do tempo aumentasse gradativamente. Mas esse não é o sentido original da palavra. O sentido original é katergazomai, que significa realizar, executar, colocar em prática. A salvação, ela é plena dentro de nós. E a recomendação dele é que nossas atitudes estejam de acordo com a transformação que sofremos com a mudança da nossa natureza em Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, ok? Paulo está orando para que o que existe no Espírito seja extendido para a alma e para o corpo, fazendo que sejamos irrepreensíveis na vinda de Cristo. Precisamos entender que a maturidade que Deus deseja que nós alcancemos passa pela capacidade que temos de externar nossa realidade interior. E como falamos no estudo anterior, isso dá principalmente nos relacionamentos, ok? Vamos ver aí
capítulo 2 de Filipenses fala basicamente de recomendações sobre relacionamento entre irmãos. Falando um pouco a respeito da realidade de 1 Tessalonicenses 5:23, podemos perceber que a vontade de Deus nunca foi deixar a alma fora do plano de manifestação da maturidade cristã. Por muito tempo, praticamente, demonizamos a alma, atribuindo a ela tudo de ruim que possa acontecer na caminhada. Por vezes, usamos o discurso, o coração do homem enganoso, mas esquecemos que sofremos uma transformação de mente e coração. Então, Deus tem a vontade de glorificar a si mesmo, usando toda a essência da criação do homem, ou seja, espírito, alma e corpo, em nome de Jesus, que você receba isso. Agora vamos lá. Como que isso acontece? Sabemos que a alma é a sede das nossas emoções, sentimentos, vontades e mente, que é o intelecto. Como vimos, nossa alma não muda instantaneamente como acontece com o nosso espírito. Então precisamos aprender pelo espírito como lidar com os sentimentos, emoções e vontades que temos. À medida que nos rendemos ao que o espírito diz, aprendemos a lidar com as sensações que não fazem parte da nossa nova natureza, ok? E isso o apóstolo Paulo chama de despir do velho homem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Perceba que despir-se do velho homem é algo que nós fazemos continuamente. Como? Recebendo a revelação de quem eu sou, tendo minha mente renovada, e eu vou abrindo mão de quem eu não sou mais. Ok? E esse velho homem, ele se corrompe por desejos enganosos. E nós somos renovados no nosso modo de pensar e a nos revestir do novo homem, criado o quê, gente? A semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, perceba que o que se corrompe é o velho homem, ok? E nós precisamos nos despir dele diariamente. Como que a gente faz isso, gente? A gente faz isso exatamente quando a gente tem algo que o Espírito Santo vai sinalizar dentro de você que isso não faz parte de quem Cristo é, você precisa se render. Senhor, eu só sei fazer dessa maneira. Eu peço que o Senhor me ajude a me despir. Eu não dou conta, Senhor, me ajude. Eu preciso abrir mão disso, me ajude a abrir mão. Quando você faz isso, o Espírito Santo, ele começa a operar na sua vida de uma maneira muito maravilhosa. Por quê? Você está abrindo mão do seu esforço e dependendo do Espírito para essa mudança. O Espírito Santo quer derramar graça sobre você. Levante as suas mãos aí onde você está. Peça ao Espírito Santo, eu não estou dando conta de algumas coisas. Talvez existam sentimentos, vontades, pensamentos que não glorificam a Deus. Talvez o diabo tenha te metralhado com uma quantidade enorme de pensamentos de culpa. Oh, aleluia! Espírito Santo, nós queremos pedir que o Senhor traga à nossa memória aquilo que o Senhor quer que nós abramos mão. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos convença. Sozinho nós não vamos conseguir. Sozinhos nós não temos como. Mas nós pedimos, por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Conduza-nos ao arrependimento. Nós não temos condições de nos arrepender sozinho. Ninguém pode se arrepender, Senhor, sozinho. O arrependimento, ele é produzido pelo convencimento do Espírito. Faça isso em nós. Diga isso para o Espírito Santo. Faça isso em mim. Faça isso em mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Existem coisas que nós não estamos dando conta. Ajuda-nos. Senhor, se nós, em algum momento, colocamos os nossos corpos, nossa mente, nossos sentimentos, nossa vontade à disposição do pecado, nós declaramos em nome de Jesus. Traga essa consciência, conduz-nos ao arrependimento. Nós tomamos posse do perdão
mas nós declaramos, Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o nosso erro, mas reconhecemos também que somos perdoados e que o Senhor é poderoso para nos conduzir a uma transformação. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Você está agora consagrando o seu sentimento e sua vontade. Consagra ele. Você tem que parar de tolerar. Olha só. Olha o que diz aqui. Quando começamos a pôr em prática a nossa salvação, passamos a agir segundo a realidade de quem somos e não mais de quem um dia fomos. Então nós aprenderemos a discernir o que sentimos na alma e dividir o que faz parte de Deus e o que faz parte do velho homem. Deus também usa sentimentos e emoções para comunicar sua vontade aos seus filhos. Amém? Mensagens e palavras de Deus são percebidas em nossa mente pelos mais variados sentimentos e emoções, mas somente quem se submete à condução do Espírito terá a capacidade de saber a fonte do que sente na alma. Se vier do velho homem da carne, rejeitaremos de imediato, submetendo aquele sentimento à cruz, onde já estamos crucificados. Anaia subia de coracho, berilababas. Eta laba, yedekonai, detsuria de coracho, arabababa, siridereba. Se viver do Espírito, estaremos atentos ao que Ele quer comunicar por meio desse sentimento ou emoção. Tudo isso que falamos a respeito da alma será discernido aonde, gente? Espiritualmente. Então, à medida que nos submetemos a este amadurecimento, seremos capazes de discernir com mais habilidade tudo o que sentimos. Amém? Nem tudo que sentimos, gente, é da carne, não. Tem coisas que são do Espírito. E é nesse relacionamento com Deus, o Espírito vai dizer o que é dele e o que não é. Ok? Não podemos esquecer que o Espírito Santo que opera este desejo em nós tem a capacidade de realizar este julgamento. Filipenses 2,12. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Entenda que a plenitude de Cristo se dará em todos os níveis do nosso ser. Então, um filho ruios é aquele que manifesta as mesmas características do seu pai, para como Jesus fez ao identificar um sentimento que vinha ao seu coração, que não era da vontade do seu pai. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja a tua vontade e não a minha. Ok? Então, queridos, a salvação, ela precisa ser completa. Ela já aconteceu no seu espírito, ela está acontecendo na sua alma e ela vai se manifestar no seu corpo para que você manifeste santidade. Porque você já foi santificado, você já foi justificado, você é filho de Deus. Bem, pessoal? Sim ou não? E aí? Todo mundo compreendeu, pessoal? Todo mundo aí recebeu? Em nome de Jesus? Ok? Vamos orar? Vamos orar? Amém. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós somos filhos. Ajuda-nos a discernir, Senhor, aquilo que não glorifica o teu nome, aquilo que não faz parte da nossa nova natureza. Nós não queremos viver na carne, nós não queremos viver na velha natureza. A nossa alma, nós estamos agora consagrando ela ao Senhor. Mais uma vez, para que ela seja um instrumento de justiça. Dá-nos discernimento disso. Amadurece-nos, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós aprendemos a respeito da salvação, de como ela deve ser desenvolvida, como eu já sou salvo e preciso permanecer em Cristo, não pela minha força, mas pela capacidade que a graça me dá. A graça me sustenta. O Senhor é suficiente.
A tua graça me é suficiente. A tua graça me é suficiente. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém? Glória a Jesus.